ativamente, intencionalmente ficar presente é o começo da coisa. Oferecer um espelho limpo. Talvez essa seja uma ótima definição. Legal. Porque na hora que você escuta a pessoa, na hora que você escuta de verdade, você está propiciando para ela uma reflexão. E ela busca a resposta. Então o seu papel é realmente ser o espelho mais limpo possível. Isso é a terapia, né? Isso é terapêutico. Isso é uma postura terapêutica. Porque ouvir é captar som. Agora, escutar é mais da ordem de ser um ser gregário. É da ordem de entender o outro. É da ordem de montar um bando. E um bando que se cuida. Arte é um jeito de cuidar do outro, de tornar aquilo especial. Escutar também. Escutar é entender o outro. Quando você escuta, você não julga. Quando você ouve, você julga. Quem ouve bem tá esperando a hora de responder. E quem escuta tá suspendendo a sua resposta porque não tá julgando, tá acolhendo. É tentar entender o outro mesmo. Quando a gente está falando sobre tratamento médico em geral, seja ele oncológico ou não, diversas vezes a gente já trouxe o papo aqui sobre a importância da rede de apoio. E a rede de apoio pode ajudar em marcação de consulta, de exame, acompanhamento clínico, ou às vezes até fazer aquela comidinha gostosa que o paciente precisa, aquele paciente ali que está com uma dificuldade danada de comer. Mas às vezes essa rede de apoio também é escuta. E você já parou para pensar se você sabe escutar? Escutar sem palpitar, escutar sem intervir, é difícil. Então se você acha que esse papo faz sentido, fique até o final que hoje o assunto é escuta ativa. Sejam bem-vindos a mais um podcast Pode Falar de Câncer Sim. Meu nome é Graziela Piló, sou oncologista clínica e junto com minha colega e amiga, doutora Mariana Cunha, também oncologista, a gente destrincha todos os assuntos relacionados ao universo do câncer. E hoje, por que não, um assunto super interessante, escuta. Quem aí sabe escutar? Escutar com empatia, escutar sem intervir. A gente trouxe duas personalidades aqui pra lá de especiais, vocês vão ver. Aguardadíssimas. Acho que as mais difíceis até agora de chegarem a esse podcast. Então, com a gente, Marcos, que é maestro, e Dr. Munir, oncologista clínico e paliativista. Sejam muito bem-vindos aqui. Obrigada por ter conseguido um espacinho nessa agenda lotada para falar com a gente hoje. Obrigado. A gente que agradece, estamos felizes de falar de uma coisa eles estão tímidos aqui ainda, vestido terno, tá? Gente, quem conhece o Munir, vamos ver se a gente consegue dar um close no Munir. O Munir tá de terno. Pra quem conhece, olha, gente, foi só eu e Mari na vida que conseguimos. O Marcos não, né? O Marcos já é maestro. Já é mais. Ele trabalha de terno, não trabalha? Não, trabalha mais. Quando é Quando vai pra concerto. Aí sim, né? Bom, essa combinação é maravilhosa. E quem tá em casa pode estar se perguntando, poxa, mas que prosa interessante trazer um maestro para uma conversa sobre escutar. Escutar é diferente de ouvir, né, maestro? Vamos começar por aí. Eu queria que você colocasse para a turma que tá em casa uma pessoa, um profissional que lida diretamente pra gente introduzir o papo, que sabe da música, sabe ouvir, sabe interpretar, sabe escutar, as diferenças para quem tá em casa. Vamos colocar? Vamos. Em primeiro lugar, eu agradeço também estar aqui com meu também colega e amigo Munir. É uma honra, viu? Obrigado, Mari. Obrigado, Grazi. E a equipe toda, fomos muito bem recebidos. E olha só, o escutativa tem sido... A expressão escuta ativa tem sido empregada em diversos contextos, né? Contemporâneos, todos visando vamos dizer, um refinamento na postura humana, como se ele tivesse que nos dar uma ferramenta, vamos colocar assim, como se a escuta fosse nos melhorar de alguma maneira. O contexto que a gente trabalha no nosso curso, que propõe uma elisão escutativa, ou seja, a gente quis brincar com essa expressão e uni-la para ter um título um pouco mais musical, né? Escutativa, uma coisa só. Vendendo uma coisa só? Bem mineireza aí bem também. Exato. A gente quis propor um antídoto a um modo de vida desbotado, um tanto rotineiro que Atual, né? Um modo de vida atual. E dentro do qual estamos todos inseridos, né? Nós, músicos, artistas em geral. E o escutativa trabalha um certo tipo de relação com a presença, que é uma das premissas para que a gente escute. Aí a diferença básica é ouvir, nós ouvimos porque é
É um sentido, né? Então a gente ouve... Mesmo sem querer, né? Sem Você tá querer, falando, mesmo se não estiver interessado, eu tô escutando. Né? Ouve mais do que não quer. Mas escutar exige outra postura. Nós vamos aprofundar nisso aqui. Tem duas premissas muito importantes, que são as temporalidades. O tempo é uma premissa para que a escuta ocorra, e a outra premissa é o outro, é a alteridade. Então, quando a gente não tem a presença do outro, a gente vai aprofundar nisso, o Munir pode dar uma palavra inicial, e a gente transformou essa expressão num curso. Então, no contexto... Para ensinar as pessoas o que... É porque parece uma coisa básica, assim, você já nasceu conseguindo ver, sentir, né, provar o paladar. Ouvir, possivelmente sim. Escutar parece que é mais... Vai tem um mais passo treinamento, além. vai um passo além. Eu queria falar um pouco disso. Então, assim, acho que é legal o que o Maestro está falando, que tem, tô brincando aqui, acho que vai fazer sentido. Tem o escutativa com A emendado, que é uma brincadeira, uma coisa que a gente desenvolveu junto. Espero que ele conte a história do nascimento desse curso, desse entendimento que foi junto e foi bem legal. E tem a expressão mesmo, né, active listening, que é uma escutativa, que é um termo geral para quem estuda comunicação. E eu acho importante falar um pouco desse conceito primeiro e depois a gente volta no curso. O conceito é muito importante, que eu acho que tem uma coisa muito legal nisso aí, que é um ato intencional de presença. E tudo que a gente tem feito é, talvez, não intencionalmente, não estar presente. Sim. Ao mesmo tempo que eu te olho, eu tô na tela, ao mesmo tempo que eu te olho, eu penso nos boletos para pagar, nos filhos para levar para... Gente, meu marido fala isso comigo todo dia, que tristeza. Então, esse episódio é para você, viu? Então a gente está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, talvez não deixe de fazer nenhuma. Então, ativamente, intencionalmente ficar presente é o começo da coisa. Aí é uma resposta minha e dele por muita coisa que a gente estudou e muita coisa que a gente conversou. O curso nasce também de uma presença e de uma amizade. Sim. Que a gente A verdade é que exige um esforço, né, Munir? Exige um esforço, porque tem uma técnica por trás. Isso que eu queria falar um pouquinho. Olha só, se a gente puder falar de uma maneira que aparentemente talvez não seja tão simples, acho que o jeito mais simples que eu arrumei foi esse. É um jeito intencional de ficar presente. Sim. Um jeito mais sofisticado, mais metafórico, mais artístico, e não é meu, é de oferecer um espelho limpo. Talvez essa seja uma ótima definição. Porque na hora que você escuta a pessoa, e escuta mesmo, eu quero falar o que é escutar, se a gente já começou, na hora que você escuta de verdade, você está propiciando para ela uma reflexão. E ela busca a resposta. Então, o seu papel é realmente ser o espelho mais limpo possível. Isso é a terapia, né? Isso é terapêutico, no fundo. Isso é uma postura terapêutica. Não tem aquele povo que fica no divã e que tem aquela figura do cara parado. Isso. Lá você fala assim, pra que eu tô pagando esse raio dessa sessão aqui que só eu que falo? Quando a gente tá no raio aí nós estamos fazendo psicanálise mesmo, ou algo semelhante à psicanálise. O que nós estamos conversando aqui é uma forma terapêutica. Não precisa ser no divã, você não precisa estar escondido, atrás, assim, fora do campo de visão, mas de qualquer forma é uma escuta treinada, é uma escuta com técnica para motivar a reflexão. Porque se não for reflexivo, é um conselho. E se for um conselho, é ouvir, não é escutar. Porque ouvir é captar som, é o que você falou. A gente nasce ouvindo e tem que ouvir. Porque senão o tigre, o dinossauro comia a gente. Ouvir tem que ter. Agora, escutar é mais da ordem de ser um ser gregário. É da ordem de entender o outro. Sim. É da ordem de montar um bando. E um bando que se cuida. A arte, nós vamos conversar daqui um pouquinho, a arte é um jeito, segundo alguns estudiosos, de cuidar do outro. Sim. De tornar aquilo especial. Escutar também. Escutar é entender o outro. Quando você escuta, você não julga. Quando você ouve, você julga. Verdade. E é tão difícil, né? É difícil. Essa escuta é muito legal. Eu gostei de vocês ponderarem aí pra gente. Eu quero saber a história do porquê, da dupla. E eu queria entender como que vocês viram na arte essa conexão tão profunda, assim, trazendo a reflexão do maestro aqui. Como é que você entendeu que isso aqui cabia, até pelo que você faz no seu dia a dia, na sua postura, para depois a gente trazer o link para a oncologia. Tá. Eu imaginei que no trajeto, na jornada do podcast, eu fosse revelar isso ao final, mas já vou pegar de primeiro. Bora lá. Pra quem tá escutando, peraí, então, bora lá. Call to action, é agora. Eu falei, a Grazi já tinha anunciado. Pra quem ainda não se inscreveu no canal, nós vamos esperar aqui mais alguns minutos. Você se inscreva nesse canal, compartilhe esse momento aqui, porque eu tenho certeza que informações valiosas estão por vir aqui.
Já escreveu? Já? Se não, Bora, mais um minuto. Bora lá, conta pra nós. Olha, no início da nossa amizade, que não foi um encontro, foi quase que um reencontro, sabe? Aquelas amizades que você parece que já conhecia de muito tempo. Então, a afinidade foi tamanha. E eu lembro exatamente, eu estava caminhando com o Munir na Alfredo Balena e ele me relatando as questões do dia a dia de quem trabalha Na área de saúde. na área de saúde. Com temas muito sensíveis. Com temas no limiar entre a vida e o mistério que se avizinha. E eu recebendo aquilo, assim, conversa com família, conversa com paciente, são mais 3 meses, são mais 2, e a droga, e efeito colateral, e o que faz. Eu achei aquilo de uma complexidade, nem é esse o termo, mas de uma profundidade, que eu falei, Munir, eu acabei de ter um insight. E se a gente trabalhasse junto, porque o que você tem para falar para essas pessoas é da ordem do indizível, é do impossível. E se a gente trabalhasse junto, você como um oncologista em que vai analisar os exames e tal, e na hora da conversa eu vou estar do lado e você vai me passar o caso todo e eu vou verter tudo numa música. Demais. Jesus. Porque só a música é capaz de ir nesse lugar, entende? Só a música. E aí a família, porque ele me contava inclusive de brigas. Olha, eu falo uma coisa, a família quer outra, seja quimioterapia e outras... Alguém da família quer uma coisa, outro da família quer outra. Super O paciente comum. é um... Várias, E está instaurado, enfim, está instaurado a briga que, no fundo, a parte cognitiva da droga importa pouco. Ali o que está em jogo é uma série de confusões emocionais, afetivas, históricas, familiares, não é verdade? E aí, eu tive esse insight e falei para ele, mas isso nós estamos falando do ano de 2014. Não entrega idade, não, gente. Não. Fala que foi outro dia. É outro dia. E ele olhou e falou, mas que doideira, assim, de onde que isso vem? Como se a música fosse capaz. Enfim, nós caminhamos muito, andamos em retas paralelas, que horas se tangenciavam. E o Escutativa surgiu com esse propósito. Você viu que nem foi não foi uma revelação tão forte assim. Mas é legal, porque é interessante, porque parecem mundos muito diferentes, né? E você conseguir ter um insight. Olha só. Vai lá. Não, e aí foi essa ideia de que a música pudesse dizer algo que... E aí eu falei, cara, eu tenho certeza dizer que o indizível. Você me passando o caso todo, o que é possível, porque o todo mesmo, ele não nem ele tem, nem as pessoas sabem, não tem esse nível de consciência. Eu vou fazer uma música e eu tenho certeza que a música, depois as pessoas só vão te abraçar e falar, cara, tá tudo certo. Depois da música. E deu certo? O Escutativa tá dando. Tá dando, porque a gente fez o primeiro curso, que foi assim, de lá para cá, eu melhorei, eu fui pai, que é uma coisa que mais transforma a pessoa. Enfim, Munir também. E acho que a gente conseguiu, aos poucos a gente vai chegando no curso, assim. No ponto que no ponto do que é. Porque acho que a gente foi aprendendo nesse tempo, que essas diferenças, eu acho importante deixar claro aqui. Porque essa coisa entre ouvir e escutar, eu vou voltar um pouquinho para chegar no curso. Ouvir capta som, e a escuta capta sentimento. Quem ouve quem ouve bem está esperando a hora de responder. E quem escuta está suspendendo a sua resposta porque não está julgando. Está acolhendo. Acolhendo quer dizer exatamente concordar. Mas quer dizer que eu entendo que naquele momento aquele sentimento não tem julgamento sobre aquele sentimento. É tentar entender o outro mesmo. E aí tem muito a ver com arte, porque você não corrige o sentimento. Você valida o sentimento. Muito e aí legal. você explora o sentimento. E na hora que você explora, o cara começa a te explicar. Tem uma pergunta que eu acho muito boa de fazer nas entrevistas. Quando você pergunta pro cara assim, e nessa hora, o que você quis dizer que você não disse? Aí ele te conta uma outra coisa. Sim. E na hora que ele tá contando, aí eu acho que você tá sendo um espelho limpo. Você começa a pergunta perguntando o que te preocupa, ele começa a te contar o que te preocupa. A hora que ele chega no momento que ele não disse mais, você pergunta, e o que você quis dizer que você não disse? E o que você quer? E aí ele reflete isso. Lembrei. E na hora... Um segundinho. E na hora que ele vai refletindo, isso eu acho o pulo do gato mesmo no que a gente tem feito e com a seriedade que a gente tem tentado casar duas ciências. Música, arte e medicina. Porque na hora que você faz isso, você propicia, sendo um espelho realmente limpo, você propicia que o cara se entenda um pouco melhor e ele ache a saída. Isso é terapêutico.
Porque senão, você está dando a resposta. E se você tem um gabarito, desculpa, para questões tão difíceis, é picaretagem, não tem outro nome. Você está impondo, no mínimo, a sua pauta ao outro. E aí, muito cara, difícil, não é, Mari? Assim, eu acho que... Lembrei de uma passagem para quem tem filho pequeno aqui. Ensinar a criança é um processo de dia a dia, né? Que ela aprende com os exemplos, aprende com o que a gente está falando e repetindo, às vezes milhões de vezes, né? Então, que a criança às vezes ouve, mas ela não escuta, né? Porque ela ainda não aprendeu aquele processo, né? E tem um livro infantil, recomendação para quem quiser aí, que chamou Coelho Escutou. É um livro maravilhoso, é lindo, uma história que me toca profundamente. Quando vocês me contaram da ideia, me veio à cabeça a história. É um garoto chamado Vitor, e não é spoiler do livro não, mas ele é pequenininho, aconselho ler para os filhos aí. Ele estava montando, ele tinha um projeto enorme de montar um grande, quase um quebra-cabeça, né? Um Lego grande, uma pirâmide de bloquinhos de montar. E quando ele consegue, ele está envaidecido, ele está feliz, ele está todo contente. Vem uma revoada de passarinhos, que é a vida, a revoada, né? Até como uma analogia do que a gente vive o tempo inteiro, né? Dos acasos aí, que destrói todo o trabalho que ele tinha feito. E de forma generalizada, o autor coloca pra gente aqui, a leitura é muito simples, vários personagens chegando e cada um abordando de um jeito. Todo mundo ouviu o choro do Vitor, do personagem. Todo mundo ouviu o choro, o desabafo, e ali chega primeiro a galinha. A galinha chega e fala: não, Cocoricó, ninguém podia ter feito isso, como é que alguém fez isso, eu vou culpar quem? Porque ela se sente, ela tem que ajudar o Vitor de alguma forma. Tem que falar alguma coisa, né? É difícil só escutar, né? Aí depois vem a cobra dizendo: ai, foram os passarinhos, vamos falar mal deles, isso é a culpa dos passarinhos. Vem o urso e fala: eu vou dar neles, eu vou pegar todos, eu vou matar todos, né? E de forma, a hiena fala: vamos rir da situação, caga, não finge que não é com você. E todos ouviram o grito do menino, o desabafo. Mas o coelho chega de mansinho, não fala nada, se posiciona do lado do Vitor e ele próprio vai lembrando, à medida que ele vai... Primeiro ele grita, depois ele xinga, depois ele fala mal dos outros, mas ele vai encontrando as respostas e o coelho não fala nada. É a presença dele ali que faz o Vitor lembrar como é que tem que fazer o projeto de novo, né? E seguir. Eu acho de uma potência, ensinar as pessoas a escutar, né? Eu acho que é um desafio de sociedade mesmo. Mas eu acho que a vida inteira a gente é ensinado a, assim, um problema, uma solução, né? Me dá um problema que eu te dou a solução. Então, é difícil você escutar. Principalmente não um problema, né? Ele tá te trazendo um problema, ele tá desabafando. Em geral, o desabafo tem a ver com uma questão ruim. E aí, é difícil você ficar quieto, né? Assim, a tendência do ser humano deixa eu dar um caminho, né? A gente parte da premissa, médico, eu acho, e talvez boa parte da população, numa premissa, eu acho, ainda, mesmo com o mundo rodando no ritmo que está rodando, eu ainda acho essa premissa errada, que a maioria das pessoas quer solução. Eu acho que a maioria das pessoas quer compreensão. É diferente. É diferente. E aí, quando se oferece compreensão, se oferece um tempo para a pessoa ter esse processo reflexivo, eu acho que isso é muito potente. Isso pode levar a soluções. Mas é um caminho, muito mais do que um ponto de chegada. E como é que se enxergou isso na oncologia? Pois é, cara. Eu vou te falar um pouquinho de cuidado paliativo e um pouquinho de arte. Eu acho que eu consigo juntar na resposta. Na oncologia, lá no começo, voltando talvez até antes do que o maestro falou, antes de 2014, quando eu era residente de onco, talvez não houvesse mais quimioterapia possível para fazer, infelizmente, para aquele paciente. E um colega, eu era residente, um preceptor, aconselhou que eu marcasse retorno para dali um tempo muito maior do que a expectativa de vida. Tipo assim, ele não vai voltar, ele né? Não vai voltar, marca o retorno e ele não volta, né? Eu falei, nossa, deve ter um negócio para eu fazer melhor que isso. Eu não sei o que é, mas marcar um retorno por um tempo que eu acho que esse paciente não vai voltar não é honesto comigo, muito menos com esse cara. Eu falei, volta semana que vem que eu quero te ver, cara. E fui estudar, eu já tinha umas bases de clínica médica. E eu acho que essa honestidade, aí eu fui ver o cuidado, foi dor, náusea. Eu falei, acho que eu vou, além de fazer oncologia, vou fazer cuidado paliativo também, para andar com duas pernas aí, assim, andar em dois. E eu tenho tentado fazer isso até hoje. Andar com essas
dois objetivos que parecem diferentes, mas que eu acho que são complementares. Eu acho que são muito complementares. E aí, o negócio da arte, se o maestro me permitir, eu vou falar de um corte que tenta explicar a arte de uma forma muito biológica, assim, tirando outros fenômenos sociais e tal, que a gente sabe que existem várias formas de explicar o mesmo fenômeno. Eu vou tentar de uma forma biológica, assim, darwiniana. Quando a gente acha que o melhor exemplo talvez seja esse, assim, de explicar. Quando a gente vê dois tigrinhos brincando, fica claro que eles estão tendo prazer ali, estão brincando, o cérebro deles não é tão diferente do nosso, tem dopamina no lugar certo ali, eles estão brincando. Mas eles estão aprendendo a caçar. Então, é um jogo de faz de conta dele dar um tapa no irmãozinho, o tigrinho filhote. Né? Vocês estão lembrando dessa imagem? Claro, todo mundo tem essa imagem. Mas, no fundo, ele está aprendendo, quando ele for um tigre adulto, como é que ele vai caçar. Ele brinca com o irmãozinho de pega-pega ali. Joga para um lado, joga para o outro. Porque, no fundo, ele vai fazer com a caça dele, com a presa. Exatamente. A arte não é diferente disso. É um lugar delimitado, estou brincando aqui, de faz de conta, onde você treina a ser uma coisa que você não é. Quando você vê uma história boba de um roubo no banco, você não vai ser ladrão. Mas você aprende a ver o mundo com o olho de ladrão ou com o olho de policial. Você aprende, sei lá, a ser criança de novo, a ser um velho que você não foi. E na hora que você treina isso, você está treinando igual aquele tigrinho que vai caçar, você está treinando a ser um idoso, a ser um neném. Você está abrindo o repertório. E para conseguir ter uma escuta efetivamente curiosa, você tem que estar treinado a saber que o mundo que você enxerga não é o mesmo mundo que eu enxergo. E eu quero enxergar o seu. Eu não vou dar conta. Mas se eu tiver uma habilidade genuína de te ouvir e tentar imaginar, melhora muito para você e para mim. Isso é empatia, né? Isso é o começo. Isso é o começo da empatia. E por que o silêncio fala, maestro? Porque o silêncio também é forma de comunicação, né? As pessoas acham que tem que falar o tempo inteiro aqui. E aí, nesse processo, o silêncio... Porque tem muita gente que se incomoda com o silêncio, né? Quem gosta de arte, para quem é um maestro, e o silêncio, inclusive, ele faz parte do processo ali, né? O silêncio deixa com que os mundos interiores falem. O silêncio externo, né? Sim. Que é um silêncio externo. Isso joga para uma outra questão, totalmente relacionada. A gente está falando muito da presença como se ela fosse um traço do tempo super importante para que a gente escute, né? A gente ainda não inventou, talvez isso aconteça um dia com tanta tecnologia, uma cápsula que a gente consiga encapsular, por exemplo, uma música. A gente já inventou em outras áreas, por exemplo, refeição. A gente consegue pôr a refeição toda numa cápsula, exércitos fazem isso. Se a pessoa come, ela vai ter tudo que ela precisa, proteína, carboidrato, né? É uma cápsula. Isso parece um avanço, não tem cara de um avanço? Isso é uma perda absurda, porque a gente, nossa relação humana com o alimento, ela está, né? Enfim. Além do remédio, todo mundo já além do nutriente. Além do nutriente. Isso, cheiro, tato, presença. Tá. A presença é super importante porque a música, nesse caso, e é uma comunicação paciente-médico, por exemplo, ela vai ocorrer no tempo, né? A gente ainda não inventou um HD que o paciente está... Um HD, não, HD, um pendrive que a gente pluga, não, ele vai precisar contar. A música também, a gente vai precisar ouvir, pro nosso desespero. Mas, então a presença é importante. Só que o mais legal, e que tem tudo a ver com o que a gente está dizendo, a gente ouve com o passado. Então, a temporalidade, tudo que você já viveu, por onde você andou, o que você comeu, com quem você já teve, os diálogos, quem você já amou, é isso que vai dar um caráter de complementaridade ao que na música... A música urge, a música, toda música. Verdade. Quanto mais abstrata ela é, tem nela um subtexto, um grito que implora pela ação de quem a ouve. Assim, você pode pensar, eu estou pensando aqui em música instrumental, que nela não tem nem texto. Sim. Uma frase musical, para você, significa uma coisa, para mim significa outra, para ela outra. No instrumental, então, é um campo aberto, né? Isso, essa expressão é um campo, mas toda a arte a música é mais ainda, isso no escutativo a gente explora bem. Nós temos que deixar, doutor, uma isca, para que as pessoas, depois de curtirem aqui, compartilharem o podcast, também se interessem pelo grupo. Vamos lá, gente. Vai rolar o merchan ainda, mas para concluir, o silêncio mesmo, né, que assim, eu tenho profunda admiração pelo silêncio, assim, uma veneração, porque ele não é só de um lugar de onde nasce a música é toda porosa,
A música é feita por silêncio. Se a gente pensar aqui, para dar para o público também, além do Coelho Escultor, mais uma referência, sinfonias de Mahler. Mahler foi um compositor do início do século XX que tem sinfonias enormes, horas, uma sinfonia dura horas. Um movimento de sinfonia dura 50 minutos. E aí você acha que é aquela coisa grandiloquente, toda. Ela é uma música de câmara, ela tem muito silêncio dentro dela. Tem uma frase de trompa e cello que acontece, depois dá uma pausa, assim, você fala, pô, parece que acabou. Aí vem outra coisa. Então, uma música... Você entende? Então, a relação entre silêncio e música, ela é quase que um negativo, assim, dialético, enfim. Mas eu queria só chamar a atenção para isso, que a gente está falando o tempo inteiro de presença, mas a presença, ela é parte fundamental para que se ouça, mas ela dialoga com essa outra temporalidade, eu estou chamando aqui de temporalidade, que é, e aí eu quero dizer... Tanto melhor você vai ouvir algo complexo, música instrumental, mas também um paciente desesperado, uma família com medo, né? Onde ativou ali a questão da luta e fuga. Quanto mais vida verdadeira você tiver, sabe? Então, por isso aqui, voltando, eu gosto mesmo de gente. Eu amo aquela... Eu quero conversar, quero experimentar, quero cheirar, quero tomar chuva, como a gente tomou chegando aqui. Porque é daí que nos dá a ferramenta... Né? E ferramenta também é um negócio complicado, como conselho, a gente pode, para que a gente lide com essas coisas assim, insuportáveis às vezes, insuportável, né? A dor de quem partiu, indizível, inefável, mas com repertório interior, entende? Perfeito, muito. Me fez pensar num monte de conversas duras que às vezes a gente tem que ter, e com o legado histórico de médicos aqui, que temos que resolver as situações. Isso, a gente isso é muito resolvedor de problemas mesmo. Aliás, o momento que você procura um médico é quando está faltando algo em você, faltando saúde neste momento, por qualquer motivo. A oncologia é esse cenário desafiador, né? Que talvez, e uma fala importante sua aí da música, que ela tem diferentes conotações para quem está ouvindo, né? Do outro lado, que está nessa escuta ativa, e às vezes o mesmo caso na oncologia, ele repercute de forma diferente para mim que estou assistindo, para o Munir que está assistindo, para a Graziela que está assistindo. A gente observa nuances, a gente observa pontos de vista do paciente, da família, diferentes, porque a nossa escuta ativa ali tá em frequências diferentes. Não sei se eu posso usar essa analogia. Sim. E acaba tendo uma polifonia, né? Uma coisa, uma textura que não é difícil. Uma coisa só. Por isso que alguns pacientes, quando buscam essa conversa, dá ruído. Eu ia falar do ruído. Que o ruído vem do... mas eu interpretei, o médico falou isso. Não, o médico falou isso não. Eu não ouvi nada disso, né? E pros dois lados. O paciente, às vezes, quis me dizer uma coisa e aquilo não foi bem estabelecido ali naquela frequência que estava todo mundo vibrando diferente, né? E se eu pudesse fazer uma pergunta para vocês assim, o que vocês acham que é a maior barreira para as pessoas, de fato, escutarem? Começa a Munir. Acho ótimo, assim. Acho que tem um monte de coisa acontecendo. A maior, eu vou te enrolar um pouco primeiro. Mas a gente mirou uma coisa, assim, eu levei susto quando eu vi uma coisa que chama efeito Flynn e uma coisa que eu vi que chama efeito Flynn reverso. Que talvez não exista muita controvérsia se isso está acontecendo, não. Tem jeito de documentar melhor, porque quem acusa que isso acontece, acusa que aconteça no mundo inteiro. Mas a gente tem meta-análise, um estudo robusto de 11, 13, 15 países, mostrando que tem sim, e eu estou explicando o que é efeito Flynn reverso, é uma queda do QI humano ao longo do tempo. Então, isso tem muito a ver com a atenção, possivelmente, tem muito a ver com como que a gente está alimentando o cérebro. São hipóteses. Há quem duvida que esteja acontecendo, mas parece que é um consenso entre os pesquisadores que o QI humano parou de subir, era o efeito Flynn, e agora nós estamos no efeito Flynn reverso, que nós estamos caindo. Então, se a gente construir um mundo cheio de coisa legal, mas cheio de problema, com o QI subindo, eu tenho um pouco de preocupação. Eu não sou exatamente um otimista com o que a gente vai fazer com o QI em queda. Isso me preocupa um pouco. E preocupa muita gente muito. Com essa aceleração dos sentimentos de quem fala e de quem supostamente teria que ouvir, eu acho que a gente cria um ambiente ruidoso, inflamado. Quando a gente consegue falar, e é muito legal, quando a gente consegue perguntar o que te preocupa, e quando você sustenta, igual eu fiz aqui com você, o olhar por 2 segundos, e tem estudo disso, a liberação de ocitocina é realmente real, desculpa. Ela acontece realmente, ela de fato ocorre. Abaixa o nível de tensão
e normalmente vem o que realmente preocupa. Porque você faz vínculo e depois de feito o vínculo, vem o que importa. Se você não está preocupado em exercer a sua função e você está preocupado só em entender o outro para depois ajudar, melhora demais. Porque tô brincando aqui, falar mal do ortopedista, ou do cardiologista, ou do oncologista, de qualquer um aqui. Se o ortopedista vê o osso que pode ser remendado e não a pessoa, vê o osso que pode ser parafusado e não a pessoa, se o cardiologista vê a artéria que pode ser dilatada, se o oncologista vê o tumor que precisa tomar quimioterapia, o ser humano deixou de ser um fim nele próprio e passa a ser meio para a atividade médica. Perfeito. E quando você torna o ser humano meio, você está errando demais, porque o ser humano é fim nele mesmo. O que eu acho que aquele processo de arte que eu estava falando te reconecta, é porque te reconecta com você mesmo. E na hora que te reconecta com você mesmo, você volta a ser um animal gregário. E na hora que você é um animal gregário, você vai com o bando. E com o bando é ótimo, você cuida. E é interessante você colocar aí, mas tocando a bola aqui para você, aqui no nosso bate-papo, é que nesse ponto que o Munir toca, né, da pressa, da urgência, da necessidade de liberação de ocitocina para as relações serem mais prazerosas, isso está em falta, de fato, Total. né? E com essa informação de QI, a arte é uma tentativa, quase uma boia ali, né? Porque quando você se conecta, quando você se conecta com a arte, de alguma forma, né? Eu tenho, para mim, eu gosto muito de música, mas não sou uma pessoa de música clássica. Eu gosto de todo tipo de música, né? Eu tem não música que a gente não gosta, não. Mas eu digo assim, eu tô no carro, eu tento, até um dia brinquei, né? Eu tento... Tá falando de música, isso aí que você pensou não é música. Eu sou em música, não tenho certeza. E tento... engraçado, a música me traz... Às vezes eu tô com aquele sentimento confuso, liga uma música ali, não só a melodia, eu tô falando um instrumento, às vezes que tá ali por trás, eleva mesmo a sua frequência, te faz conectar com pensamentos melhores ou mais inspiradores, ou às vezes você tá querendo mesmo estar num dia que tá um dia piorzinho. Eu acho que te tira, às vezes, da preocupação. Exato. Você sabe que tem uns estudos, vocês já viram? Uns estudos que falam que tem um tempo X que você deveria escutar música ao longo do dia que te diminui o estresse, né? Todos os hormônios ali relacionados ao estresse. Então, a gente devia incorporar mais música no nosso dia a dia, né? Eu acho que todo mundo tem essa sensação de relaxamento quando a gente escuta. É óbvio que não é toda música, né? Mas e como que você imagina que pode superar um curso pensado até nisso, né? Isso. Como é que o Munir colocou bem as barreiras? Como é que você entende que a gente pode superar esses desafios? Mari, E é lindo porque ele não tá na medicina, né? Então isso tem um que eu quero olhar ouvir. completamente à parte. Me aguardem, tô chegando. Tô chegando. Olha, a sua pergunta, você me tocou a bola tão bem que eu tô na cara do gol para fazer um gol e comemorar com a escutativa, com nossos alunos, com nossos colegas professores. Nós estamos 2 aqui, mas no escutativa curso somos 4, né? O Munir, quando fala e ressoa as ideias do Daniel Forte, nosso querido professor, Legal. nosso colega. E eu aqui vou invocar nosso professor João Gabriel também, para dizer a música nos acalma. É esse elemento entre nós, assim, poderosíssimo, esse bálsamo, porque está muito ligado a quem nós somos, evolutivamente. Esse ser que está aqui sentado tendo esse diálogo, não é conhecido um grupo que não tenha, dos mais remotos ainda, Primitivos, né? que não trabalhe os sons de maneira ritualística. Então, assim, não é a música que a gente conhece, mas não existe. Então, existem até outros que prescindem de outros campos do conhecimento, mas música não. E o nosso curso nasce... Contei parte do Tem nosso povo curso. sem agricultura, mas não tem povo sem música. Não tem povo sem música. O João Gabriel dá uma arte muito interessante de arqueologia da comunicação, em que ele fala disso, que quase dá pra gente desenhar o que está na base do escutativa, é a ideia de um homo musicus. A ideia exatamente de que nós somos homo sapiens, mas que assim, é parte de quem somos a música. Gente, o próximo livro do Yuval Harari agora tá com vocês aí na música. É por aí. É isso mesmo. É tão ligado que, no fundo, ele é muito benéfico.
Entende? É como se fosse assim, a gente retomar uma parte de que nós somos, extremamente restauradora de questões super importantes. Por isso é preocupante. Tem um autor chamado Daniel Levitin, pesquisador da McGill, no Canadá, em que ele faz essa interseção muito interessante. Ele seria um ótimo convidado para escutativa, oxalá. Que é o seguinte, ele fala, eu recebo todo semestre um bando de 20, 30 alunos de 18 anos. E é legal, assim, ele fala, eu não quero fazer nenhum julgamento se a gente está mudando para pior, a questão do efeito Flynn reverso, mas a questão é que essas pessoas conseguem se concentrar muito pouco. Elas têm um intervalo de concentração pouco. E assim, mesmo tentando evitar o julgamento, a verdade é que uma série de atividades humanas que nos trouxeram até aqui dependem de muito grau de concentração, de entrega, de manufatura, de escuta. Então, assim, é quase que inevitável a gente assumir que o nosso caminho é delicado, sabe? Onde a gente está. E você acha possível uma pessoa, estou complementando aqui, Grazi, dentro disso, para superar a barreira, você acha possível uma pessoa com esse déficit de atenção coletivo, né, numa população que nós estamos vivendo, eu estou entendendo dessa forma, a gente ensinar essa reconexão de forma, vem cá, acho que é esse o processo que vocês estão tentando. Posso ir depois? É inerente. Mas olha só. Então a gente só precisa puxar. Sim. É isso mesmo. É natural. É isso. Você fala vamos. Você fala vamos e você resgata muita coisa. Perfeito, é isso mesmo. Para não perder o jeito Caxias de te responder, tem um estudo que eu acho brilhante. Ele é da Science. E a base do que a gente intuiu um pouco em conversas, depois que a gente foi conversando, e quando eu digo a gente, eu e ele muito, mas sem dúvida o Daniel que ele citou e o João, quando a gente foi montar o curso, eu vou falar do estudo primeiro, do curso depois, acho que eu começo a te responder. Seguinte, o que eles fizeram? Eles foram medir teoria da mente. Parece complicado, não é. Mas primeiro a gente tem que entender o que é teoria da mente. Rapidinho. Teoria da mente é você estar agora imaginando o que eu estou falando. E eu tá vendo no seu rosto se você tá interessado ou não. É um indivíduo daquela espécie imaginar o que tá acontecendo na outra. É óbvio que todo mundo tem isso. Na hora que você chega, fala, deixa eu ver se a Mari tá brava comigo que cheguei atrasado 10 minutos. Todo mundo fica sacando isso o tempo todo. Linguagem não verbal. Um monte de coisa. Corporal. É isso mesmo, linguagem corporal, o tom e o silêncio, o que é dito, o que não é dito. Não, ela nem tocou nesse assunto comigo, então ela tá guardando para uma... Né? A gente fica imaginando coisas, inferindo estados mentais dos outros. Só para aproveitar que nós chegamos nisso, se arte é o que acontece entre o objeto artístico e o fruidor, a arte é uma comunicação. A arte não é o quadro, a arte não é a música, a arte é o que acontece entre o quadro. A arte é a comunicação. Essa é a base do escutativa. Aí eu estou falando do curso. Perfeito. A base do curso é que a gente está muito interessado em comunicação. E a arte não é nada além de comunicação. Algo que se dá, repito, entre o objeto em estado bruto. Entre o objeto artístico e o fruidor. Então a arte tem uma figurinha genial no livro do Brian Eno sobre arte. Tem o quadro desenhado, tem o cara olhando e seta para os dois lados. A arte é isso. Beleza, legal. Indo pro... Science. Obrigado. Eu trabalhei aqui, eu perdi um segundo. Indo pro estudo da Science, agora a gente entendeu o que é a teoria da mente, eles foram ver. Se você treinar ver arte, você vai melhorar a teoria da mente? Porque se sim, faz todo sentido. Se não, eu tô aqui falando bobagem. Como é que os caras fizeram? É muito legal. Eles se dividiram em 5 grupos, é um estudo randomizado. Pessoas de nível cognitivo medido anterior parecido, nos 5 grupos. E aí deram literatura de alto nível, literatura ruim. E aí os autores classificaram. Eu vou só falar dos bons, né? Machado de Assis, Shakespeare, um escritor muito ruim aí, vendedor de livro e tal, né? Que não é arte, é essa coisa lamacenta aí. Lê manual mesmo. Manual. Técnico. Como é que liga essa geladeira? Aperta esses 3... É isso. Lê isso e não ler nada. Eram os grupos. E o único grupo que teve a teoria da mente aumentada ao ser exposto à intervenção, foi o grupo de literatura boa. Entendi. Entendeu? Então, muda aquele negócio que eu estava falando do tigrinho treinando.
E aí os caras não têm muita dúvida, os autores. Substituir coisa boa. É legal isso, né, É um Mari? bom Isso é legal. treinamento. Super. Lógico que é. E os caras não estão defendendo a literatura, pelo contrário, na discussão eles falam, eu tenho certeza que isso é arte. Muito Porque legal. é muito, eu também acho. Muito. Vocês captaram, gente? Ó, captaram isso. Aí eu vou tentar, se eu estiver Vai lá, errada. vai lá. Porque às vezes quem tá lá tá num nível de Ótimo, compreensão. Mari. Vou tentar resumir aqui. A arte é uma forma, né, forma de comunicação tão importante e é possível que a gente ensine as pessoas a ter arte, que o Munir usou o exemplo da leitura, de bons livros, de boa literatura, e com o passar do tempo aquilo tornou aquelas pessoas melhores ouvintes, melhores comunicações em Perfeito. perceber. O outro. E geralmente quando a gente ensina arte, a criança é muito fluida, E é agora, reflexo disso, né? Totalmente. A gente vai incutindo ali, é um instrumento, é a arte da literatura, é o teatro. E aí a gente espera que isso, pelo menos, transforme, né, na formação daquelas crianças. Você fez intuitivamente o que deve ser feito para ver se você teve uma escutativa. Sim. Você escutou uma explicação complicada da ciência e tal, e você traduziu. Quando eu escuto o seu sentimento no consultório, eu falo, olha, quando você me conta isso e isso, eu percebo isso. Estou errado ou estou certo? Você fez exatamente isso. É uma técnica excelente de escutativa. Se a gente precisar de um corte, Não, esse tá aqui. corte... Tá fácil aqui, não tá, doutor? Tá fácil. Não, é isso mesmo. interessante. Você me fez a pergunta, seria possível, a gente já viu o que é. Esse é meu trabalho, todo dia. Todo dia o que eu faço é isso. É ensinar. Eu sou professor de grupo, música para orquestra jovem. Que legal. E é muito interessante. Isso é quase, é o que a Grazi falou, é dar o que as pessoas já têm. Sim. Não sabe, não tem que criar, inventar, mentir, iludir. E é engraçado porque eu acho que tem gente que já nasce um pouco com essa capacidade. Vocês não têm essa sensação que tem gente que já é mais... não é preparado, não. Acho que, sei lá, assim, é um dom. Que consegue escutar melhor as pessoas. Eu não. Eu vou calçar a cara. Eu tenho essa tendência do bate-pronto, sabe? Assim, de me dar uma pergunta, eu te dou uma resposta. E esse treinamento é fantástico. Porque a gente fica pensando assim, gente, como é que eu melhoro? E a gente melhora como pessoa, né? Porque você passa a perceber o outro e não a espelhar você. Porque a gente tem muita essa dificuldade. Eu acho que a política trouxe isso muito pra gente ultimamente, né? Porque você respeita a opinião do outro, contando que seja mesmo da sua. Então, no final das contas, você não tá respeitando bosta nenhuma. Você tá Algoritmo. só... Bolha. Você tá só... Então, Sim. assim, eu acho que na escuta tem muito isso, né? Você tá ouvindo e contando que aquilo ali faça sentido pra você, você devolve. Mas você não tá afim de entender o que o outro tá te passando. Então, se a arte, né? Se a música funciona pra esse treinamento, gente, 2026 o bicho vai pegar. Vamos escutar muita tentar, música, vamos ver muito escutar, filme. sabe? Assim, É vamos exercer, né? Porque tudo na vida, o músculo a gente precisa exercitar. A cabeça também, eu acho que essa escuta também, né? Super mensagem. Deixa eu... 40 segundos para fazer um complemento? Fale. Lógico, tem. Claro. Então, Munir trouxe a gente até aqui com esse estudo da Science perfeito. E ele trabalha aí nós vamos caminhar para escrever o nosso artigo, estamos aí labutando, que é o seguinte. mesmo? A gente está dizendo, e aqui estou entregando muito, hein, gente? Estou entregando muito escutativa para vocês, porque primeiro semestre de 2026 vem Vai uma nova ter. edição. Enfim, Versão 2. excluindo a música, as outras artes ainda têm um nível de concretude muito grande. Vou tentar me fazer entender. Por exemplo, a literatura. Embora seja o trabalho dos romancistas, das poetisas, dos poetas, subverter, manusear a palavra no sentido de transfigurar seu sentido, ela ainda é uma palavra, né? Assim, um texto de Carlos Drummond, ou de Tolstói, ou de Shakespeare foi trazido aqui, trabalha com cadeira, pessoa, ser humano, um nome próprio, etc. Que pode ter nuances entre os seres humanos, mas, né, se eu falar uma cadeira, uma pessoa imaginar uma coisa, a gente ainda sabe que é um artefato para que se sente, não é verdade? E aí, assim acontece. Você abre o livro, não tem uma cadeira lá dentro, mas tem um rabiscado de tintas. Tem um rabiscado de tinta que nos remete a... vai te Exatamente. remeter. Então, isso que eu estou dizendo. Existe um nível de concretude no livro, na literatura é muito grande. E na escultura não preciso nem dizer, né? É super concreto. Amostrado. E, inclusive, num que a gente pudesse pensar que é super abstrato, que é o caso de uma pintura abstrata, realmente ali existe pouco grau de conexão direta com isso que a gente chama de realidade empírica. No entanto, ainda são cores e formas. Sim. Um quadro vai trabalhar o vermelho, e o vermelho, nós vamos dizer aqui, pode estar associado com amor, não pode? Sim. Não é verdade? Então, existem relações entre cores e formas mais diretas, com alto grau de conexão com Isso não se dá com a música. A música é um terreno dentre as artes, e é isso que a gente tenta explorar no Escutativa,
extremamente abstrato. Muito Inclusive legal. o que na música é concreto, por exemplo, o som é concreto, porque toca, move o ar, chega aqui, mas ele é um sol sustenido. Me diga, Mário, o significado de um sol sustenido para você. Me diga, Grazi, o significado de um staccato para você. Nem eu sei. Eu trabalho com isso e não sei cravar. Trabalho com esse terreno enigmático ao extremo. E o que ela causa, né? A relação de causa e efeito que ela tem ali. Lembrei de um episódio agora recente. Eu levei os meus filhos para assistirem um espetáculo, já tem um tempinho, para infantil, do Milton Nascimento, no Palácio das Artes aqui. Uma história, contando a história do Milton. É um espetáculo lindo, mas em determinado momento, conta uma passagem do Milton na infância dele, né? Como um adotado que ele era. E a música que ele faz referência de Maria Maria, tocou, e é com a orquestra. É lindo o espetáculo. O meu filho teve uma reação que era uma música que era até divertida, era brincando com as cadeiras, os artistas brincando. O Davi teve uma relação de choro copioso. Copioso. Ele entendeu a cena sem a gente nem manifestar. Perfeito. Ele entendeu Milton Nascimento. Júlio, depois ele falou, mamãe, por que ele era o único preto? Nossa. Qual a idade dele? 5 anos e meio. Ele teve um choro bonito, né? copioso, assim, que ele não conseguia. Eu tive que sair com ele de dentro do palácio para poder... Ele chorou copioso. Eu falei, filho, o que foi? Ele falou, mamãe, a música, a forma como me tocou, a forma... Porque aquilo não é ensinado. A gente não tem como ensinar isso, ele tem que vivenciar, né? Então, escutar com presença, escutar com tempo. Eu acho que essa reflexão que vocês trazem como proposta, né? Acho que de curso, como sociedade, a gente agradece, porque é necessário. Tem tempos modernos, né? E aí tem um negócio que eu acho legal, indo pro curso, assim, eu não sei se... Acho que o maestro trouxe essa coisa que para nós é o mais importante. Eu lembro quando ele me fez entender isso, assim. Na literatura, você abre o livro, não tem a cadeira lá, mas ela está escrita, né? E você vai caminhando para coisas mais diáfanas, para uma linguagem mais etérea, mais porosa, igual ele diz. Agora eu estou juntando lá com a primeira resposta, quando ele começou a responder, que a gente vai chegar, ele vai ver a consulta e ele só vai conseguir dizer tudo na música. Perfeito, porque vai ter um pedaço do indizível, eu tô só juntando. Isso aí, tá no paciente, tá na família. Tá na família, tá na atenção, tá no não dito. Tá no não dito, tá nas entrelinhas. Tá nas posturas, tá no corpo. É isso aí. E aí, o curso, Mário, foi montado assim. A gente falou do Daniel aqui, eu acho importante dizer que ele publicou um artigo muito importante, e eu tenho certeza que ele cuidou muito bem de muitas pessoas durante a pandemia, onde a comunicação ficou muito mais difícil do que já é. Porque a gente não podia nem encontrar com as pessoas, quando encontrava era de máscara. Então, numa situação que eu não vou ficar detalhando aqui, mas numa situação que todo mundo viveu, mas que acho que em São Paulo foi mais pesado, e ele, como médico intensivista, muito pesado, ele conta isso, tem aula do Daniel na internet, e ele dá aula na escutativa, e ele conseguiu, na minha opinião, isso não está sendo gravado, que eu vou dizer que não, né? Ele conseguiu pôr no bolso todas as outras ferramentas de comunicação que a gente tem. A gente tem algumas ferramentas internacionais, Spikes, ele percebeu como que ele fazia, o que funcionava e o que não funcionava, tirou o que não funcionava, ficou o ouro do negócio. Assim, ele sistematizou o conhecimento em 3 etapas, e montou um jeito muito natural e eficaz de comunicar notícias difíceis. Muito precioso o artigo dele. Mas é um artigo de fala. E nós chamamos ele, porque a gente estava nesse negócio, para falar, cara, é um pedaço. Nós estamos te propondo um outro pedaço. Vamos fazer junto? Vamos fazer o pedaço da escuta? Ele falou, como? O outro lado da moeda. Da mesma, interessante. Da mesma, complementar. Ele tá na postura ativa, agora a gente quer... Isso. Vamos juntar? Aí falou, vamos, mas como? Como que ensina a ouvir? Que é o que você está perguntando. Eu falei, cara, eu não estudei. Eu não tinha estudado ainda não. Mas eu tenho certeza que a hora que a gente pôr para ouvir música, eles vão escutar melhor os pacientes. Aí ele me respondeu, então estuda porque eu já topei. Que a ideia é muito boa. Estuda porque vai... E aí, cara, chove artigo. Imagina. Tem artigo só de jazz. E os caras que ouviram jazz escutaram melhor os pacientes. Olha só. Tem artigo disso, assim. Então tem um monte de coisa legal. Porque tem uma coisa que a gente não é contra, mas não é disso que se trata. Porque aí ele vai conseguir falar melhor do que eu, e também não é exatamente a área dele, me perdoa, mas eu acho que eu estou correto. Porque tem a musicoterapia, que é várias formas que a gente tem da música ser terapêutica. Sim. A gente está propondo uma forma específica de capacidade reflexiva da arte. E a música como
como Um instrumento. como a arte mais etérea, mais porosa, assim. Que permite mais que permite interpretação. mais essa reflexão. Não, É ela isso. permite não. Ela Exige. clama. Clama. Ela clama. Música sem interpretação não é música. A música não acontece. O Murilo falou do quadro. O quadro não existe quadro. Existe quem... O quadro só existe quando você o vê. Exato. Música é mais verdade ainda, porque o quadro tá lá. Agora, a música é uma partitura, assim, isso não é nada. É só... Ela urge, ela clama. Então, eu vou fazer um chamado para quem tá... Chamado para quem tá ouvindo a gente aqui. Acho que esse episódio faz a gente refletir sobre o nosso papel de escuta, né? Então, acho que a gente trouxe essa conversa para um ambiente de jornada oncológica, porque faz todo sentido para os profissionais da área de saúde e imagino que para as famílias, para as pessoas que estão vivenciando o processo do câncer e que às vezes não se sentem ouvidas, que às vezes estão dizendo aí nas entrelinhas, na forma de agir do dia a dia, do que não é dito de forma alguma, e tem mensagens que às vezes precisam ser melhor comunicadas para a jornada ser mais suave. Então, se vocês tiverem a oportunidade, quem está aí acompanhando, esses dois feras aqui vão deixar com vocês aqui no final uma mensagem de convite para participarem desse movimento aí de escuta ativa, e a gente deixa também. E se você acha que esse papo é relevante, às vezes para você tá tudo certo, esse é um dom, como a Grazi colocou aqui, você já consegue interpretar a arte aqui de uma forma bastante contundente e consegue transpor a barreira aqui do ouvir e vai para a escuta. Você acha que isso está tudo ok para você, mas já pensou no seu vizinho, na tia, no tio, que está falando ali o tempo todo, mas não está conseguindo nem se escutar, nem escutar o outro, porque tem duas escutas, né? Tem a nossa também, né? Individual. Então, esse é um convite para reflexão mesmo, um convite de estímulo à arte, que também para mim é um convite à vida. A arte para mim é forma de manifestar a vida, né? Que está ali, eu não consigo palpar. Eu gosto muito, então eu acho que a gente deveria usufruir. Sou uma leitora voraz, então acho que a literatura sempre me colocou, apesar de ser bem menos abstrata que a música. Eu nunca tive uma formação música na minha vida, mas a literatura me salvou. Tá em tempo ainda. Eu acho. Eu acho muito que mesmo tempo. quem tem dom também, esse Nossa, dom da escuta, eu acho que vale a pena treinar, né? O treinamento. Vou dizer desculpa te cortar. Imagina. Todos os gênios que eu mais admiro, assim, eram os alunos e alunas com menos dom nas salas. E eu vi isso na minha escola também. Legal, né? Lá em casa, o talentoso é meu irmão. E não é músico. Tocava flauta muito melhor do que eu toco qualquer instrumento até hoje, meu irmão. Foi estudar educação física. Então, existe o dom. Eu tem acho gente que as pessoas... fala, né? Que às vezes o esforço suplanta, né, essa coisa meio inata, né? Esse dom. Porque você pode Vou ter o tirar dom, mas foto do se meu você piano, não do meu faz... Yamaha P125, leva um monte, que ele tá lá encostado. Deve ter, assim... um tempinho que eu não toco ali, mas vou eu vou... aceitar a foto, mas quero um vídeo melhor. Um vídeo de você tocando. mais Prefiro. Já me importante é esse estimulou, treinamento, né? né? O Claro. treinamento Adoro é piano, muito acho que relevante. piano É treinamento. lindíssimo, Meninos, E também tem artigos. O Munir a medicina baseada em evidência. que é muito legal. Sabe o que eu vou acho que deixar depois? Eu vou deixar o convite, vocês vão ter que voltar. E eu quero convidar o Daniel, porque eu gostei dessa parte aí do falar também, do comunicar Fundamental. notícias ruins, que é muito A desafiador. gente já falou um pra nós. pouquinho aqui Legal, num nós vamos episódio, ter- mas eu vamos acho ter que que vale. chamar, né, E Grazi? contra o pessoal que tá escutando, como é que faz pra acessar esse curso? Já falaram 500 conteúdo, vezes, né? Da escutativa. Como é que é? É a hora do merchan, vai. Chegou, essa Muito hora bem. chegou. Tá. Vou falar pra você agora. Isso aí. Olha, o Escutativa, ele, como vocês a essa altura já sabem, é um curso que tem, modéstia à parte, uma boa dose de inovação, porque nós não encontramos paralelo no mercado um curso que seja abordado por esses dois profissionais, um oncologista e um maestro, e que teve a sua primeira edição aqui agora no mês de agosto, setembro e outubro. Nós estamos no ano de 2025. Eu quero aproveitar esse momento para agradecer os nossos primeiros alunos, a nossa turma de primeiras, alunas e alunos. Foram muito importantes para o curso. As noites de terça-feira desses meses que eu citei, agosto, setembro e outubro, estão tatuados na minha memória para sempre, muito por causa de vocês, alunas queridas e alunos queridos, que fizeram desses momentos assim emocionantes. E nós vamos, no primeiro semestre do ano que vem, 2026, lançar o novo curso Escutativa. E a gente vem para trazer Que também mais vai estar detalhes. melhor, né? Porque Com eles estão certeza. treinando, Como é que né? acessa? Tem Olha, um link? Onde Digo, que acha digo. isso? O curso, você quer pegar? Não, O curso, ele é desenvolvido em parceria com a OCA, que é uma empresa destinada a cursos
para médicos e profissionais da saúde. Legal. Então, eles têm um site, lá você já consegue ter informações preliminares sobre esse curso, uma breve sinopse, questão referente à carga horária, mas o curso não está com inscrições abertas nesse momento, tá? Mas é só para ter uma referência. Isso. A gente coloca, né? Quando Já vamos colocar no ar. a gente coloca as referências para todo mundo achar. O Daniel que desenvolveu, uma empresa para qualquer atividade que seja ligada, que coloque o paciente no centro do cuidado. E aí, quando a gente teve essa ideia, eu liguei para ele e falei, cara, a gente está propondo o outro lado da moeda de uma mesma coisa. Ele topou, e aí só contando a história para a gente entender um pouco que produto que é esse. A gente foi desenvolvendo junto, já estava meio que pronto na minha cabeça, na do Maestro, quando a gente conversou com ele, topamos demais. Fizemos um evento de lançamento do Instituto de Oncologia das Ciências Médicas. Quando o Instituto de Oncologia das Ciências Médicas abriu, a gente fez esse evento, um evento que foi uma manhã toda, uma oficina de escuta e fala. E aí foi um evento, foi o primeiro e foi muito marcante pra gente. Foi muito legal, porque a gente colocou um piano no palco, assim, a gente não tinha pensado nisso. E a hora que a gente viu materializado foi muito legal, porque a gente teve aula do maestro, execução de música, aula do Daniel, uma aula minha, uma aula... E a gente conseguiu, e depois... conseguiu dar um construto teórico para depois as pessoas treinarem a falar e ouvir. E a gente percebeu um ganho muito grande para uma manhã só. Eu falei, tem potencial aqui. Niki, como se diz aqui em Minas. Niki, a gente percebeu um potencial grande, a gente desenvolveu um curso. Legal. Que foi nessas tardes, e aí eu reforço o agradecimento para os primeiros alunos da primeira edição. Acho que foi um sucesso, maior em número e muito maior em qualidade, assim, porque, assim como arte e comunicação, não tem dúvida que o curso também é uma construção. Sim. Então, foi uma construção minha, do maestro, do Daniel, do João, das pessoas que a gente... Tomamos muito café junto, pensamos, construímos as coisas. Com carinho, e saiu. E saiu e foi... de volta. A gente não quer perder isso, porque juntando o último artigo, já a mensagem talvez que seja. No Lancet de outubro de 25, Lancet Oncology, tem um artigo de umas 35 páginas, salvo engano, 40, sobre a crise humanitária do cuidado oncológico, que era o que você está falando. Porque quando você reduz, aquilo que eu falei, quando você reduz um paciente ao tumor, a doença, você não está olhando vários aspectos do sofrimento. Porque o sofrimento pode estar no corpo, o sofrimento pode estar na mente, pode ser espiritual, pode ser social. Sim. Se você não tem uma equipe multidisciplinar para cuidar do sofrimento, e se você não tem um treinamento para enxergar essas esferas humanas, não vai. Eu acho que a arte capta muito bem essas esferas e dá uma amplitude de potencial redução daquele ruído que você falou, porque quando você faz uma prova de medicina, que parece não ser exata, se a fração de ejeção é baixa na insuficiência cardíaca, você tem que dar esse remédio. Sim. Se o câncer é de estômago e tem tal tamanho, tal estadiamento, ele tem que fazer esse quimioterápico. Então parece não ser exato, mas de certa forma é. Mas na hora que a gente vai para o consultório, esse paciente tem uma filha que está vindo de não sei qual cidade, ele tem uma insuficiência renal, ele é único. E aí lidar com essa ambivalência, essa área cinza, onde você só aprendeu sim ou não, é muito difícil. E o aluno não está treinado. O que o engajamento com a arte faz é mostrar para ele que não tem muita resposta. Sei lá, se você pergunta qual estilo, esse autor é um autor realista ou naturalista, não importa tanto, me perdoem aqui os professores de arte, não importa tanto se não for um negócio gritante, a resposta. Importa muito mais o meio pelo qual ele está argumentando. Sim. Então, conseguir transitar nessa área cinza é fundamental para o médico. Então, treinar o médico a entender que ele não tem que dar uma resposta certa acalma esse furor que a gente tem de dar uma resposta. Não, e a gente, assim, vários episódios que a gente grava aqui, a gente fala que a questão central é sempre comunicação, né? Assim, de se fazer entender qual que é qual que é o ponto principal do paciente, que nem sempre é o que a gente acha, né? Então, mais uma vez, a gente está mostrando aqui a arte como essa forma, né, de melhorar a escuta. Melhorando a escuta, a gente muitas vezes escura, né? A gente está falando na oncologia aí de várias... A gente fala de quimioterápico, de imunoterápico, achando
que o remédio cura, mas tem tantas outras coisas na vida que também curam, né? Então, eu acho que é por isso que eu falo que o robô nunca substitui, assim, jamais substituirá nós médicos, né? Porque existe uma diferença entre o que é só o científico, né? Para esse câncer, a gente fazer essa medicação, do que quando a gente está falando de curar, né? De tratar o paciente. Então, não existe dois pacientes iguais na vida. Achei que o papo foi profundo, mas assim, gente, extremamente relevante. Conseguimos, eu acho que a gente conseguiu pelo projeto mesmo. Acho uma interseção tão bonita, né? Assim, difícil, não óbvio, eu acho que para muita gente, mas que conseguiram fazer uma interseção que traz muito sentido, mais ainda também pra gente da oncologia. E eu espero que o papo tenha sido bem escutado. Todo mundo em casa. E quer deixar seu comentário, quer deixar seu review aqui, seu feedback, essa dupla tá aí, vai estar abrindo as inscrições para o curso, para quem puder e quiser acompanhar a partir de janeiro? Não, fevereiro. acho que lá para março. Ótimo. A gente deixa esse link aqui para que todo mundo esteja ciente. Aliás, o canal, os episódios ficam ao ar de forma permanente, né? Então, a gente está sempre revivendo alguns momentos lá também nas redes sociais. E é só para lembrar, aqui a gente fala de tudo, gente. A gente fala do câncer na jornada, na parte dura, nas formas de comunicação que existem. E trazer a arte para esse domínio difícil que é a oncologia é um trabalho muito significativo. Acho que todos nós, como sociedade, agradecemos. E papo bom a gente pode e deve compartilhar. Chega de espalhar notícia ruim, fake news, pelo amor de Deus. Para de brigar por causa de político. Compartilha notícia boa. Isso aqui é notícia boa. É notícia boa, é notícia que aquece o coração e que às vezes vai fazer relações melhorarem, né? Potencialmente melhorarem. Meninos, muito obrigada. Doutor Munir, maestro, estou feliz demais. Aqui pode falar de tudo, gente. Pode e deve falar de câncer, sim.